Gosto muito que é se eu tivesse a caneta, embora eu esteja de lápis. Sim. A Lidiane Tavares, qual seria a lei Lidiane Tavares se você tivesse a aprovação de todos os deputados, senadores, governadores, vereadores, enfim. Você pode falar de uma forma geral, vamos dizer assim, seja não coligado à contabilidade. Você fala, não, André, eu tenho que ter mais de umas 10 leis, uma lei para isso, para isso, não tem problema. Sim. Mas qual que seria a lei Lidiane Tavares que você conseguiria trazer aí pra gente? Em termos contábeis, seria a facilitação das leis tributárias, sem dúvidas. Hoje a gente tem uma questão aí muito complicada, brigas entre estados, então os próprios municípios, então a gente tem aí. Então, se eu pudesse fazer, seria algo para nos facilitar muito, que seria essa questão da simplificação. A substituição tributária veio aí, para quem não entende, a substituição tributária é uma forma de tributos, ela veio para simplificar, mas não foi bem assim que aconteceu. Ela meio que deu uma bagunçada boa aí para nós. Então, se eu pudesse fazer algo, seria algo para nós de simplificação. Em tentar manter um regime não, né? Uma tributação ali próxima. E também entender que o cliente que ganha mais paga mais e o que ganha menos paga menos. A ideia seria essa aí. Mas envolve muitas coisas. Mas vamos pensar que seria fácil assim. Entendi. A lei Lidiane Tavares seria a simplificação de regime tributário. Exato. De parte tributária. Tributária. Legal. Não, legal mesmo. E a gente percebe que nesse quadro específico o pessoal meio que, eu dou uma olhada nisso, naquilo, mas o que bate mesmo é a parte de tributo, né? Eu acho que é o que mais pega, né? A nossa demanda é muito alta em relação a isso. Se a gente pega um cliente onde vende para vários estados, você precisa não saber só a nossa legislação do estado de São Paulo, nós precisamos saber a legislação dos demais. Entendi. E aí o estudo é contínuo. Então, se a gente tivesse uma simplificação disso, ficaria muito mais tranquilo de trabalhar. E aí a gente pode levar de exemplo a contabilidade de fora, onde eles têm uma questão muito mais simplificada. Sim. E por que não aqui? Então, seria, acho que, a melhor canetada aí da vida. Seria mesmo, porque aí acabaria essa guerra, né, de estados, né? O pessoal às vezes não sabe, mas existe uma guerra de estados. Você quer explicar pro pessoal? Um estado quer ganhar mais que o outro. Então, nós vamos dar um exemplo aqui, para quem não entende, simples, bem básico, que é o diferencial de alíquotas. Então, o estado de eu sempre conto isso para o cliente, para ele entender. Eu vou lá e compro de Minas, por exemplo. E aí vem com uma carga tributária 12%. O estado de São Paulo fala assim, não, por que você comprou dele lá para pagar menos? Você está facilitando a vida desse estado. Então, na hora que chegar aqui, eu quero meu 6% também. Então, para quê? Para não ficar vantajoso o cliente ir lá comprar. Ele quer que o mercado gire aqui. E com isso, você precisa pagar essa diferença. Então, olha a guerra aí. Sim. Por que não comprar de lá se é mais barato? Claro, se eu tivesse uma carga menor aqui, eu compraria daqui, estou em casa. Sim. Mas lá é mais barato porque a carga é menor. Então, aí existe muita... Vem as guerras, aí tem uma série de outras coisas. Isso é um pequeno exemplo. Exato. Então, se eu pudesse, seria unificar. Faz uma carga só, jogue todos os produtos à substituição já e deixa a indústria recolher lá e repasse aos demais. A gente tem uma série de coisas que daria para ser feito. Sim. Mas... Perfeito. Não depende só de nós. Parece que a gente tem uma guerra, não, parece não, né? Existem vários países dentro de um país só, né? Exato. Eu sempre brinco que tem alguns estados específicos que são países, né? Sim. Eu falo, você está comprando o país tal, e é o estado, porque ele tem uma legislação própria. Exato. E aí, nós como contadores, o que a gente precisa? Entender a legislação. Porque ele vai nos ligar falando, olha, estou vendendo ou estou comprando de tal estado. Legal. O que eu faço? Dá até aquela dor de barriga. Aí a gente fala, não faz nada, desiste dessa venda, dessa compra. Compra aqui, eu vou arrumar um fornecedor para você aqui. Apesar que o estado de São Paulo, né, aproveitando, né, ele fez um estudo na maioria dos produtos, né? Exato. Porque às vezes o empresário vai lá e compra fora do estado, aí tem o frete, tem tudo. E aí o estado de São Paulo faz uma margem para chegar ao mesmo preço, né? Exato. Isso é escondido também, né? Exato. Então... É complicado. Não, legal. Essa lei tomara que pegue. Eu vou assinar aqui, a lei Lidiane Tavares. Já assina aí. Os próximos que vêm, você já fala que eu me candidato. Se eu tiver votos para isso, estamos tranquilos. Não, maravilha. Vamos embora.